E agora, promessa é dívida, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou na última sexta-feira para tornar réu a Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, a defesa de Eduardo Tagliaferro pediu a suspeição do magistrado. A Oeste teve acesso, em primeira mão, a um processo encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin. Conforme os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira, Moraes, e abre aspas, não possui condições de atuar, fecha aspas, no caso em que envolve Tagliaferro. Segundo a peça, o juiz do STF é, abre aspas novamente, denunciado, vítima e juiz ao mesmo tempo, fecha aspas, o que configura interesse na causa. E já damos as boas-vindas a Eduardo Tagliaferro, que nos dá a honra de nos acompanhar para clarificar tudo isso. Tá com frio, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todo mundo. Tá frio, tá frio. Eu não liguei o aquecimento da casa ainda, mas hoje tá bem frio. Tá, mas não foi somente Alexandre de Moraes que votou a favor de colocar você como réu, né? Foi também o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, já votaram também? Já votaram também, e a gente já sabe também que Carmen Lúcia também vai votar a favor de eu me tornar réu dentro desse processo absurdo, né? Para entender de novo, o processo foi em função do vazamento, na época da Folha, alguém veio, ou foi ele mesmo, Alexandre de Moraes, que pediu uma abertura do inquérito. E esse inquérito que tem ele como vítima, como juiz, como promotor, instrutor e tudo, e agora não se questiona, em qualquer país sério seria, peraí, vamos ver se esse vazamento tem alguma informação que possa ser verdadeira. Porque se vazou e não é verdadeira, não teria nenhuma condição de ser considerado um inquérito pelo vazamento. Eu fiquei confuso. Nos explica um pouco mais, Eduardo. É exatamente isso, Segré. Ele me acusa de ter vazado dados sigilosos com o objetivo de desestabilizar a República, né? Lembrando que até o presente momento eu não vi em lugar nenhum dentro dos autos o conteúdo, né? Porque ele fala em vazamento, mas ele não apresenta o vazamento. É a mesma coisa que ele falar o seguinte, olha, Tagliaferro assassinou uma pessoa, mas não tem o corpo, não tem sangue, não tem vítima, ninguém falou nada, simplesmente como se tivesse jogado um boato, Tagliaferro assassinou alguém. Então até o presente momento não tem nada dentro dos autos referente ao que foi vazado, e muito menos fundamentando essa situação de que estou tentando desestabilizar a República, que atentado violento ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa, cerceando as investigações. Então não existe nada, simplesmente ele fala isso e fica por isso mesmo, sem a menor fundamentação. Tá, mas aí, Eduardo, a dúvida é isso na justiça italiana pode refletir ou repercutir de alguma maneira? Porque, em teoria, você tem audiência nos próximos dias, né? Eu tenho audiência no próximo mês, no dia 17 de dezembro. Ok. Sim. Tem que repercutir, justamente porque em lugar nenhum do mundo isso deve acontecer, inclusive no Brasil. Não existe isso de a pessoa que está denunciando ela ser processada, tentar inculpar ela e ainda mais a pessoa a qual você está denunciando. Uma pergunta para você. Tagliaferro, boa tarde, prazer falar contigo. Eu queria um pouco explorar essa questão até que o Segré começou a levantar. Esse pedido de suspeição, veja, a gente aqui sabe que o Fachin, né, não é nada de novo ali no STF, né? Então é muito difícil de acreditar que o Fachin vá enfrentar o dono do STF, que é, nesse caso, o Moraes. O presidente, né, de verdade do STF é o Moraes, não o Fachin. Mas eu queria um pouco que você, se puder, nos contasse melhor. A estratégia é essa? A estratégia é estressar, vamos dizer assim, as questões aqui no Brasil para expor isso para a Itália, demonstrar que há, de fato, uma perseguição política? E a minha segunda pergunta que eu quero embutir é a seguinte: você também, nesse processo, está sendo acusado de golpe de Estado, né? Você estaria, então, dando um golpe de Estado desde a época que estava no gabinete do ministro. Eu não tive acesso aos autos, mas
Se você deu um golpe de Estado, ou estava dando um golpe de Estado dentro do gabinete, quem seria o mandante? Seria o próprio ministro? Boa tarde, Marcília. De fato, aí você já respondeu praticamente a pergunta, né? Se eu estou dando um golpe de Estado, estou dando um golpe de Estado com o aval dele, né? Porque dentro do gabinete dele eu fazia justamente o que ele pedia, da forma que ele pedia, mesmo não querendo fazer. E a gente sabe o resultado de tudo isso, né? É essa baderna, esse desencontro de opiniões, presos políticos, pessoas exiladas, tudo por conta de procedimentos incorretos, ilegais, cometidos por Alexandre de Moraes. Então, se eu dei o golpe, na verdade, quem deu o golpe foi ele. O maior golpista do Brasil é Alexandre de Moraes. Em relação à nossa estratégia, Marcília, a gente está usando todos os recursos possíveis, todos os procedimentos possíveis e legais dentro da legislação. Para quê? Para que não diga que nós não fizemos nada. E mostrar, provar que, de fato, tudo que a gente pede, tudo que a gente faz é negado. Então nós não temos direito a nada, não temos direito a cautelar, a ver cautelar, não temos direito a estar aí fazendo a sustentação oral. Então a gente está fazendo toda essa formação como eu vou falar, de procedimentos para apresentar no exterior. Eduardo, por uma questão de responsabilidade jornalística, eu preciso te perguntar. O Paulo Faria assume a tua defesa na saída do teu antigo defensor. Qual foi o motivo da saída do advogado anterior para a incorporação do Paulo Faria, se você puder nos responder? Claro, claro. A Kuntz é uma pessoa maravilhosa, a gente tem um relacionamento muito sólido e não foi por nenhum desencontro, por nenhum problema, ele atuou brilhantemente até hoje dentro dos autos, mas ele estava sofrendo uma pressão muito grande, inclusive sendo investigado pelo próprio Alexandre de Moraes. Vocês viram que ele teve aí o sigilo dele quebrado, em conversas comigo, um absurdo, a OAB não fez nada, e ele está sendo investigado. Então, eu, junto com ele, nós conversamos bastante e achamos assim interessante ele dar provisoriamente uma saída, pode voltar até mais para frente, mas para poder baixar um pouco os ânimos, entrou nesse momento aí o Paulo Faria, uma pessoa um pouco mais agressiva, mas assim, foi justamente por esse motivo. Mas, Eduardo, só para complementar, um dos defensores sai da defesa porque está pressionado e investigado pelo ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurista, e eu não entendo nada, mas juridicamente falando, bastaria com que qualquer ministro do STF, então, comece a investigar a qualquer advogado de defesa de qualquer um dos investigados para que esse advogado saia da defesa e atrapalhe a defesa do que deveria ser defendido. Eu expliquei um pouco estranho, mas me parece que deu para entender. Isso é corriqueiro? Não sei, depois vamos a esperar que o André e o João possam nos ajudar, mas foi uma determinação tua, dele, te disse, olha, não estou aguentando mais a pressão. E aí o Paulo, que defende também o ex-deputado Daniel Silveira, me parece, ele assume essa condição porque, digamos que estão mais acostumados às pressões? Justamente isso. Na verdade, o que acontece? Eu particularmente, conversando com o Kuntz, sugeri isso, fui eu que procurei essa solução, porque também estava vendo o desgaste emocional, o desgaste familiar, e eu não estava achando coerente. E aquela história, né? Ele já estava um pouco, não vou dizer limitado, mas ele não tinha muito mais ferramentas, porque as coisas estavam começando a ficar ruim pro lado dele. Não deveria ser assim, não pode ser assim, mas infelizmente a gente teve que fazer dessa forma justamente para poder continuar combatendo, continuar brigando. O Kuntz continua com a gente, continua trabalhando junto, mas quem está representando hoje é Paulo Faria. João Belucci tem uma pergunta para você. Boa tarde, Talhaferro. Eu queria te perguntar no sentido da questão dos juristas, porque aqui no Brasil a gente observa os juristas do regime e esses juristas do regime que chancelam, dão o ar de legalidade para o que o regime de exceção faz. Isso não é exclusividade desse momento histórico do Brasil, isso sempre aconteceu historicamente, você tem juristas do regime. E na Itália não é diferente. Queria perguntar se você tem algum receio nesse sentido da decisão na Itália com relação à sua situação, ou na Europa, enfim, onde você almejar fazer novos pedidos, se você tem esse receio desses juristas do regime que ignoram a lei e defendem um lado político, um viés, igual aconteceu no Brasil, e tem o exemplo também do caso da Carla Zambelli, que não andou da forma como se imaginava. Olha, boa tarde. Tudo é
É uma questão de a gente começar a atuar, ver e sentir. Óbvio que juiz é ser humano, aqui é um outro país, com outra mentalidade, mas também não estamos sujeitos a que não aconteça isso. Esperamos que não. Até o presente momento, é bem diferente da situação da Carla Zambelli, eu tô tranquilo, tô bem, tô com a minha liberdade, óbvio que dentro do país, né, da nação aqui dentro da Itália, podendo ir para qualquer canto, não tenho nada que me impeça tirando o passaporte. Mas a gente espera que aqui dentro da Itália a coisa seja feita de uma forma diferente que está acontecendo no Brasil. O Arthur Nogueira tem uma pergunta para você também. Telhaferro, boa tarde. Podemos afirmar aqui que você é uma vítima do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, não só ele, como a esposa dele, os negócios da família. A minha pergunta você tem alguma expectativa de que a Lei Magnitsky vai gerar efeitos práticos na vida do Alexandre de Moraes a ponto de, eventualmente, ele até rever alguma de suas decisões? Boa tarde, Arthur. Infelizmente, eu não vejo uma situação de medo ou de prejuízo para Alexandre de Moraes nesse sentido. Lembrando que ele é uma pessoa com alto poder aquisitivo, provavelmente é uma pessoa muito inteligente, deve ter coisas em offshore, deve ter coisas em nome de outras pessoas, e aquela história, né? Com dinheiro, com cartão, em nome de um, de outro, nada vai mudar para ele. O que a gente espera é que talvez uma limitação dentro do processo crime, né? Uma Interpol, algo assim, isso de fato iria prejudicar ele. Mas, assim, dentro da Magnitsky, sinceramente, a gente vê que até o presente momento nada aconteceu. André Marsiglia tem mais uma pergunta. Você aparece aqui, todo mundo quer perguntar. O único que está descansando é Suano. Por enquanto. Eu tenho mais uma, mas André tem a prioridade. Vai lá. O Talhaferro. Fique à vontade. Vale a gente, enfim, dizer aqui, né, para o nosso público o absurdo, né, dessa investigação toda, só explicando, você, então... denuncia ilícitos ocorridos dentro do gabinete do ministro Moraes, né? Dentre os quais teria havido, né, documentos que eram inclusive falsificados ou falsidade ideológica e outras coisas mais. Essas denúncias são ignoradas por todos, inclusive não apenas pelo ministro Moraes. Nenhum outro ministro tocou nesse assunto, vale dizer, até agora. Isso é ignorado e você que é o denunciante, passa a ser investigado pelo denunciado, né? Esse é um resumo dessa história. Esse enredo, Talhaferro, diante desse enredo, a minha pergunta é a seguinte: como é que você imagina, se o Brasil existir daqui 10 anos, você imagina ou você gostaria, ou imagina estar em qual posição? Como que você gostaria de estar? O que você imagina que vai acontecer contigo a ponto de daqui em 10 anos você falar assim, eu estou fazendo isso, eu estou dentro do Brasil, eu estou fora do Brasil, eu estou fazendo isso, estou exercendo essa função. E o que você acha que o ministro Moraes daqui 10 anos vai estar fazendo? Olha, Marcília, realmente é uma aberração tudo que está acontecendo. A minha perspectiva hoje de vida, no momento, é poder ter a minha liberdade, poder continuar fazendo o que eu estou fazendo. Daqui a alguns anos, eu espero que esse cenário no Brasil mude, que eu possa voltar ao meu país, que eu possa voltar a trabalhar, ter uma vida normal, e espero também que Alexandre de Moraes não esteja mais no Supremo Tribunal Federal e possivelmente preso. Assim, chega a ser uma utopia, chega a ser uma coisa que a gente nem acaba falando, será? É quase impossível, mas é o que eu penso hoje. Essa é a minha meta de vida, é a minha perspectiva daqui a alguns anos, poder voltar a ter uma vida normal. O Suano, que estava descansando, falou, eu quero perguntar também. Então, Suano, a sua vez. Tudo bem. Talhaferro, uma boa tarde. Para mim é um privilégio poder conversar com você, que você, além de ser uma testemunha da história, você faz parte dela. E é exatamente em função de fazer a parte da história, a minha pergunta é mais direcionada para o que está acontecendo aí na Itália. Veja, a aberração se coloca da seguinte maneira. Você viu coisas erradas e denunciou. Você está sendo, que estão te colocando como réu, dizendo que na realidade ou você era um infiltrado ou que você resolveu tomar parte daquilo que eles chamam de golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Deixamos de lado todas essas bobagens que estão sendo faladas. Veja,
Se você não denuncia, você está prevaricando. Em qualquer corte do mundo, as pessoas teriam o cuidado de pelo menos verificar. Não, esse cara não prevaricou, ele denunciou aquilo de errado que ele viu. Como é que na Itália isso está sendo visto pelo sistema jurídico, pelas cortes italianas, ou pelos advogados, ou por quaisquer personalidades que possam, de alguma maneira, interferir numa solicitação de extradição? Porque me parece que esse absurdo que foi cometido agora em relação a você foi para tentar trazer mais elementos que justifiquem uma extradição, a tua extradição por parte da Itália. Como é que você está identificando o comportamento aí na Itália? Boa tarde, Suana. Essa aqui é aquela famosa frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A primeira audiência que eu tive, juntamente com a corte aqui de Catanzaro, a princípio eles não sabiam nada, eu era simplesmente uma pessoa que cometia um crime gravíssimo, inclusive ele colocou que eu era um condenado por disparo de arma de fogo, e visto dessa forma dentro da corte. Com o andar da audiência, eu começando a mostrar a absolvição, começando a trazer outras coisas, mostrar quem era ele, falar da Magnística, falar do que estava acontecendo, o cenário foi mudando um pouquinho. Então a gente vê que eles estão abertos a saber o que está acontecendo no Brasil, saber o que está acontecendo comigo. Então o que eu entendo que daqui para frente, com todo o material que eu tenho, vindo do Brasil, vindo dos Estados Unidos, vindo da Espanha, da Argentina, da Polônia, com todo esse material que a gente está agora traduzindo para o italiano e apresentando aqui na corte, esse cenário vai mudar um pouco, entendeu? Eles vão começar a ver de fato o que é Alexandre de Moraes e o que é essa aberração que ele está fazendo com o nosso país. Curto, última pergunta, e agora sim te liberamos, mas eu preciso perguntar. A primeira, por que o STF está te colocando dentro do inquérito como réu quando você não tem foro privilegiado? Talvez a tua defesa tenha te explicado isso. E a outra, no dia 16 de dezembro, o que será definido na tua nova audiência? Bom, porque ele me colocou lá porque ele é um sem vergonha, essa é a palavra que eu vou usar, entendeu? Ele não tem escrúpulo e ele quer justamente me condenar e me associar. Quando eu estava ao lado dele fazendo aquelas coisas ilícitas que ele pedia, eu era uma pessoa maravilhosa, tudo era com o Eduardo. Vamos pedir para o Eduardo, vamos falar com o Eduardo, fala para o Eduardo fazer. A partir do momento que eu trouxe a realidade, que eu juntei todo o material e vim trazer isso a público, eu me tornei o inimigo número 1 e um golpista. Mas infelizmente assim que ele pensa, não vai mudar, é um ditador, é um psicopata, a gente já sabe como vai ser isso até o fim. Com relação aqui ao dia 17, o Segré, a gente vai apresentar um pouco antes as provas que a gente tem aqui, fazer um memorial, explicar de forma técnica e jurídica para a corte, para os 3 juízes e procurador, quem sou eu, o que o Brasil me vê, o que eu tenho de provas, não provas de conversas, mas o que eu tenho de provas de denúncia, desse tipo de coisa, para que a gente possa aqui tentar não ser extraditado. Essa é a nossa estratégia e eu acredito que é uma estratégia positiva e que vai dar certo. Bom, se tiver alguma novidade até lá, você sabe que a tela da revista Oeste, do Faroeste Brasileiro, estão abertas. Qualquer coisa, estamos à disposição e, logicamente, estaremos atentos a essa audiência. Mas, de antemão, te agradecemos muito pelo teu tempo e pelos esclarecimentos que você nos deu agora. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado, que agradeço, é um prazer sempre estar com essa equipe maravilhosa e competente.